A gente está tratando de um direito, tem necessidade, tem demanda, é um direito da população, e você não pode romper um direito à meia-noite ou na hora que você definir. Com o fim das eleições municipais em São Paulo, uma nova etapa começa agora na cidade. Em parceria com a agência Aos Fatos, o Cidade dos Sonhos está fazendo um balanço da campanha e das propostas do prefeito eleito João Dória. Serão 7 temas analisados e comentados por especialistas, e o tema que a gente vai conversar hoje é transporte público. Para falar sobre isso, a gente está aqui com a Thay Nalon, da agência Aos Fatos. A gente está aqui com o Rafael Calabria, do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e com o Renato Lobo, do portal Via Trolebus. Thay, ônibus 24 horas foi um tema com idas e vindas durante a campanha eleitoral pelo João Dória, né? O que vocês observaram durante a checagem de vocês sobre esse assunto? Bom, não foi um assunto explorado com grande ênfase durante a campanha. Foi um assunto um pouco lateral. Porém, o Dória ele deu alguns comentários a respeito disso. No plano de governo dele, e bem no início da campanha, eu lembro dele ter comentado a respeito de ampliar os ônibus durante a madrugada em São Paulo, ao que ele foi questionado pelo Haddad de que, mas nós implantamos um programa de ônibus na madrugada. E o Dória respondeu que, sim, ele queria ampliar o que já existe. Mas, para o final da campanha, ele falou que não, a quantidade de ônibus de madrugada talvez precise ser reestudada, porém, é um fato que não existe grande demanda para ônibus de madrugada. E que ele colocaria ônibus, ao contrário do que ele tinha dito antes, porque antes era uma questão de pessoas que trabalham de madrugada, e que ele colocaria ônibus de madrugada prioritariamente, se fosse necessário, se houvesse demanda, perto de hospitais e outros serviços essenciais. E, basicamente, as promessas ficaram por isso aí. No plano de governo, eu lembro que ele fala em ampliar as linhas noturnas apenas nos finais de semana também, né? O que não contemplaria as pessoas que trabalham à noite durante a semana. Eu queria perguntar para o Rafael qual seria o ideal de operação para atender essas duas demandas da população, né? De lazer e também de trabalho. Bom, na verdade, a gente está tratando de um direito, então precisa mudar um pouco essa visão mercantilista que ele costuma usar de que não tem demanda. Tem necessidade, tem demanda, é um direito da população, e você não pode romper um direito à meia-noite ou na hora que você definir. É claro que, como quem sabe que a demanda é necessidade muito mais baixa do que no dia, não precisa rodar com biarticulado, você pode rodar com ônibus menores, mas você tem que fazer um plano municipal e atender todas as regiões com uma certa homogeneidade, também durante a noite. Transporte é um direito garantido na Constituição, até recentemente um direito social, e então precisa ser atendido. Claro, no final de semana, com mais uso, precisa ter uma frequência, um atendimento melhor, mas você tem que pensar numa base, num fornecimento mínimo desse direito durante todo o período da madrugada e da noite, durante todos os dias, para quem trabalha, para quem tem emergências, enfim, para cumprir qualquer outra necessidade que a população tenha. Pelo que a gente colhe de reclamação do usuário, talvez o que o novo prefeito poderia atacar seria o sistema local, que são o sistema entre bairros, que são de 30 minutos. A partir do princípio que se exige uma fiscalização, o sistema já está estruturado. A própria frequência do ônibus de 15 minutos cria-se uma confiabilidade e daí vem a demanda. Eu não lembro de cabeça, mas desde quando foi implementado esse sistema, 151 linhas de ônibus, teve um aumento exponencial de usuário. Então, eu acredito que o João Dória ele deva ver aquilo que já está implementado, se tiver alguma distorção por parte de partidas não realizadas, com atuação e fazer valer. Eu destacaria essa questão do sistema local e que ele deveria implementar. Agora, sobre os corredores de ônibus, Thay, também houve falas controversas do prefeito eleito durante a campanha em relação a esse assunto? Ele, em alguns momentos, dentro do programa de governo dele, ele diz em ampliar os investimentos em corredores de ônibus, ele quer
coberturas melhores de asfalto, ele quer uma melhor manutenção desses corredores e ele fala em ampliação também. Ao mesmo tempo, ele fala em rever faixas de ônibus, em rever onde que elas vão passar. Então, isso parece contraditório para nós, você prometer que vai ampliar, porém também rever, o que significa que você pode sujeitar aquele trecho a ser removido. Isso é totalmente contra ampliar, né? Ele também falou durante alguns momentos que ele iria conceder à iniciativa privada esses corredores. Só que ele nunca disse exatamente como que isso funcionaria. Ele, basicamente, em algumas oportunidades, disse que a iniciativa privada poderia prover os usuários do transporte público com aplicativos que poderiam monitorar a hora certa que os ônibus iriam passar, uma coisa que, na verdade, já existem. Existem vários aplicativos, não só da prefeitura, que fazem esse tipo de monitoramento. E que, através desses aplicativos, haveria propagandas nesses aplicativos e essas propagandas seriam o que geraria dinheiro, uma das formas de gerar dinheiro para essas concessionárias dos corredores de ônibus. Então, quer dizer, ficou tudo um pouco confuso. Ele não mudou em nenhum momento esse comportamento. Ele sempre disse que iria rever e ampliar, rever e ampliar, rever e ampliar. Isso faz parte do mesmo projeto, mas é contraditório na nossa visão. O IDEC fez um apanhado, né, para saber se as propostas dos candidatos estavam de acordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Essa revisão das faixas, isso fere de alguma forma essa política? Fere sim. A política introduziu no conceito, ela introduziu pesadamente a priorização ao transporte coletivo. E nos detalhamentos que ela faz disso, ela fala algumas vezes da redistribuição do espaço, uma distribuição mais equânime para os modos mais eficientes, menos poluentes, como também os não motorizados ou ativos, né? Mas ela fala muito e repetidamente da priorização do coletivo. E as faixas de ônibus que foram implementadas com mais frequência na última gestão, mas São Paulo já tinha algumas anteriores, elas são isso, elas dão prioridade numa via normal ao coletivo, em detrimento aos particulares que são menos eficientes, transportam menos pessoas, são mais caros, etc. Né? Então, essa política de São Paulo também tem sido replicada em outras cidades já pelo Brasil, não é só São Paulo que está fazendo isso, porque elas estão seguindo a lei nacional, que é de 2012, é recente, então é de se entender, seja um pouco de novidade, só que a gente esperava que no debate eleitoral os candidatos estivessem mais a par dessas novas disposições da lei, né? O que a gente viu foi eles repetindo o senso comum e falando coisas bem simplistas, focando muito nos corredores à esquerda, né? Que são mais eleitoreiros, né? São obras maiores, então são mais comuns, a população está mais acostumada, e não se aprofundou muito na discussão da importância do meio de transporte coletivo, na priorização, e nem na operação ainda se falou um pouquinho, mas foi muito pouco. Então, sim, ele contradiz a lei nacional, Política Nacional de Mobilidade Urbana, ele repetiu simplismos e, como ela falou muito bem, ele foi muito superficial, ele falou só que é mais simples, ele mostrou não conhecer muito a lei nem o que está sendo implementado, e o resultado é essas contradições que ele fez, né, em corredor e faixa, enfim, foi bem superficial a discussão. E, Renato, sobre a proposta dele de conceder essas faixas de ônibus para a iniciativa privada, quais são os riscos e os benefícios que a gente pode esperar se esse modelo for para frente? Olha, na verdade, conceder corredores à iniciativa privada nessa plataforma de lucro por meio de publicidade em aplicativos me parece ser um pouco irrelevante ou inconsistente, porque vocês já disseram, já existem N aplicativos, e conversa com gestores do metrô, eles dizem para nós que a arrecadação por publicidade é irrelevante frente a um investimento que é necessário a um corredor. O que, na verdade, a nova gestão poderia pensar é numa PPP com os operadores, em que esse retorno fosse diluído ao longo dos anos. Parece ser uma proposta mais pé no chão, digamos assim, sobre essa proposta dele. Eu até gostaria de destacar aqui um ponto que eu achei positivo na questão de ele transformar corredores em BRT. Isso é um ponto positivo da campanha dele, né? Ele, na verdade,
o pagamento da passagem é feita na parada e o ônibus ganha mais velocidade. Só que existem, nem todos os corredores você conseguiria implementar um sistema de fato de BRT. Sistema de BRT você precisa de ultrapassagem. Sistema de BRT você precisa de uma racionalização das linhas. É positivo, mas não se aplicaria a todas as extensões. Eu até gostaria também de pegar esse gancho para falar das faixas de ônibus. O João Dória ele diz muito que vai trazer a gestão no sistema. Eu acho que não existe melhor gestão do que uma própria faixa de ônibus. Você tem um uso melhor do transporte coletivo, você ganha velocidade. Acredito que não só para, principalmente os usuários, isso é muito positivo, e para os próprios operadores. Ele dizer que vai pelo menos rever uma faixa exclusiva da Giovanni Gronchi, eu acho que ele não tem que rever, ele tem que, mas é que ampliar esse sistema, na verdade, né? Tem que também atacar também nos gargalos. Nós temos faixas de ônibus que deram velocidade aos coletivos e encontra com semáforos que precisa ser melhor estudado. Então, eu acho que é daqui para frente. A nossa opinião é essa. Rafael, o passe livre para desempregados foi uma proposta de campanha do Haddad, que teve uma adesão da população a essa proposta, mas o prefeito eleito já disse que é contra ela. O que a gente pode esperar dessa nova gestão com relação às gratuidades do sistema e o acesso ao transporte público de uma forma geral? Ele tocou muito pouco nessa questão de ampliar o acesso das pessoas ao transporte público pela gratuidade ou por uma questão de, nem gratuidade, mas discutir o financiamento. Ele não discutiu o financiamento. Ele deu como dado, ele trabalhou muito pouco essa discussão de como arranjar outros recursos, como garantir essas gratuidades. Ele não entrou nessa discussão. Essa discussão foi puxada por outros candidatos só. E é muito ruim, porque essa discussão é fundamental para o acesso das pessoas ao sistema. A gente tem pessoas que são privadas desse direito hoje na cidade por causa do custo que esse serviço está chegando, que esse direito está chegando a custar para as pessoas. Da discussão do financiamento, a gente precisa discutir como que vai financiar esse direito que é de todos, né? E como vai conseguir, ou pelo menos abaixar ou ampliar gratuidades, como que a gente vai trabalhar essa questão do acesso. Além das gratuidades, essa discussão, a gente precisa ampliar ela e foi muito pouco tocada pelo Dória e na campanha de modo geral. Eu queria confirmar aqui com a Thay sobre, apesar dele se colocar contra, né, essa gratuidade, ele disse que não haveria aumento de custos para os usuários, né, que não aumentaria a tarifa, enfim, eu queria confirmar essa informação com você, se ele teve esse posicionamento do início ao fim da campanha. Pelo nosso monitoramento, sim, ele disse que não haveria aumento de tarifa e que ele não mexeria nos subsídios da prefeitura à passagem de ônibus. Isso tem sido martelado, sobretudo nas últimas semanas. E nessa última semana, posterior à eleição dele, já houve algum recuo nesse sentido de que talvez, quem sabe, segurar a tarifa seja necessário durante um ano, mas talvez depois, enfim, talvez isso seja um objeto de discussão futuro. Mas, sim, durante toda a campanha, ele martelou que manteria os subsídios da prefeitura à passagem de ônibus. Eu queria que o Renato e o Rafael comentassem, né, se essa promessa do Dória de não aumentar a tarifa, se isso é uma promessa viável e se é coerente com as propostas que ele tem para esse setor. Na verdade, há algumas contradições, né? Ele disse que não, após o resultado das eleições, ele disse que em torno de 500 milhões seria o suficiente para suprir essa promessa de não aumentar a tarifa, só que os próprios técnicos da prefeitura já estimam 1 bilhão. Em 2017, de acordo com a aprovação do orçamento, deve estar previsto 1,7 bilhão para manter o sistema como está, já prevendo o aumento de tarifa. Na verdade, o novo prefeito ele quer congelar a tarifa, então esses técnicos estimam que mais 1 bilhão, entre 1 bilhão e 300, então a tarifa seria de 3 bilhões em 2017. Acredito que é viável, só que eu fico pensando só em 2018 como é que vai ser esse sistema, se acontece como aconteceu em 2013, que você congela a tarifa por um ano e no outro ano você venha retroativo 2 anos, entendeu? Eu acho que, na verdade, ele tem que trazer as claras, a discussão real do que está sendo feito e se deparar com os números. A minha opinião vai por esse sentido.
Exatamente, é isso que você falou, é viável, mas o Dória parece não estar caminhando nesse sentido, porque você precisa puxar essa discussão que ele falou, trazer a clara, trazer dados. Tem PLs na Câmara Federal nesse sentido de dar CID, de voltar a CID, que é uma taxa que seria para isso, ou de dar isenção tributária para algumas das várias etapas que tem no processo, desde construir o ônibus até a gestão do sistema de ônibus. Então tem vários passos que podiam ser trabalhados, ou achar um outro financiamento externo, privado, talvez. Mas o Dória não é uma pessoa não é um grupo, né, político que está puxando essa discussão. Mas precisa ser puxado e é viável, sim. Mas a discussão não tem sido puxada. Certo. E uma coisa que ele fala muito durante a campanha eleitoral é de melhorias no conforto, na eficiência dos ônibus e no uso de aplicativos. Como que o que precisa ser feito em cada um desses pontos, né? Quais são as melhorias que, de fato, ele pode fazer? Nesse ponto específico, tem uma regulamentação que também ele esqueceu durante o processo eleitoral, que é a licitação de ônibus, que vai ter que ser feita no começo do ano que vem, por ele agora, quando ele assumir, e que dá diversas regras para esse sistema de conforto, desde o chassi do ônibus até detalhes da operação, frequência, etc. E ele não tocou muito nisso, só tocou agora, depois de ser confirmado eleito, que falou que vai analisar, vai estudar, mas demonstra também não estar muito por dentro da discussão. Assim, cabe também pontuar aqui que, na verdade, esse edital ele é baseado em medidas que já vêm sendo discutidas na própria SP-Trans, na verdade, muito antes da gestão Haddad, né? Existem até mudanças de linhas pontuais na cidade que caminham para isso, na racionalização das linhas. Então, eu penso que o Dória, assumindo o 1º de janeiro, ele vai se deparar com os técnicos da SP-Trans, que são, na verdade, os detentores da informação. Então, na verdade, a melhor forma dele estudar são justamente com quem fez o edital. Bom, e a partir do ano que vem a gente tem um governo municipal que vai estar alinhado e provavelmente muito próximo do governo estadual. Queria perguntar para vocês como é que isso pode repercutir na gestão integrada do transporte metropolitano. Isso me chama a atenção de que até agora eles não tocaram nesse assunto, que seria um prato cheio para eles, né? Mesmo com um elemento entre os dois, daria trabalho, porque você tem outros 38 municípios na região metropolitana para você dialogar e conversar, mas seria claramente um primeiro passo que o assunto não foi tocado. O Dória falou nos programas de governo dele em alinhar a CT com a SP-Trans um pouco mais, mas não falou muito do alinhamento estadual, desculpa. Na verdade, seria a grande oportunidade de dar um pontapé numa autoridade metropolitana de transporte. Na verdade, isso até penso que isso tem que partir do governo do estado. Mas à medida que você está licitando todo o sistema de ônibus em São Paulo, inclusive também na região metropolitana com a licitação da MTU, talvez seria o start de tudo isso. Nem diria na questão da integração da tarifa, mas, por exemplo, na integração do bilhete único ou da junção dos dois sistemas. Hoje a gente sabe que a tecnologia do bilhete único está completamente defasada. Ela não comporta mais nenhum tipo de tarifa. Então, talvez esse seria o momento da união disso. E também do planejamento de linhas conjunto, né? Hoje você tem dois universos EMTU, SP-Trans, que pensam de maneiras distintas, linhas que têm 10%, linhas metropolitanas que têm 10% do itinerário fora de São Paulo e 90% em São Paulo. Então, eu acho que ele tem uma grande oportunidade justamente de trazer a discussão e realinhar isso. Bom, vocês têm mais algum comentário que vocês gostariam de fazer? Bom, um ponto que o DEC considera fundamental para que a gente acompanhe e pressione o governo Dória eleito é a participação popular dos usuários. Precisa avançar muito nessa participação. Os corpos técnicos de transporte normalmente são meio fechados e meio recusos à participação. A gente precisa ampliar muito nesse sentido. Tem o Conselho CMTT, Conselho de Transporte e Trânsito. Tem câmaras temáticas que a gente precisa criar o transporte coletivo que não existe ainda, para que os usuários mais interessados colaborem, acompanhem, fiscalizem o sistema e acompanhar o desenrolar da discussão. Acho que nesses 3 meses muita coisa deve mudar ainda. O governo novo vai começar a entender a máquina, o que está acontecendo, o que está em andamento e vai alinhar e aparar ponto nas suas propostas. E a gente vai estar acompanhando e publicando o que a gente achar e discutir desse processo. E que realmente ele continue com políticas públicas para a mobilidade urbana, desde o pedestre, ciclista, ônibus, e que realmente são as pessoas, realmente nos deslocamentos são a maioria, né?
realmente que ele continua essa visão de cidade. A gente espera isso, sim. Bom, então queria agradecer ao Rafael, ao Renato e à Thay. Muito obrigado pela presença de vocês. E o Cidade dos Sonhos também agradece a você que está aí nos assistindo e te convida a continuar acompanhando esse balanço eleitoral pelos nossos canais no YouTube e a página no Facebook. Obrigado e até lá.